E o deputado Sóstenes Cavalcante, autor do projeto de lei que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio, desafiou Lula a aumentar a pena de estupradores. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar do PL rebateu as críticas do petista ao texto. No fim de semana, Lula disse ser contra o aborto, mas chamou o projeto de insanidade. Aspas para o presidente. Eu, Luiz Inácio, sou contra o aborto, mas como o aborto é uma realidade, precisamos tratar como uma questão de saúde pública. Eu acho uma insanidade querer punir uma mulher vítima de estupro com uma pena maior que um criminoso que comete o estupro. Tenho certeza que o que já existe na lei garante que a gente age de forma civilizada nesses casos, tratando com rigor o estuprador e com respeito às vítimas. Fecho aspas. Apesar dessa fala de Lula, antes da votação na Câmara dos Deputados, o líder do governo na casa, José Guimarães do PT, afirmou que a questão não é matéria de interesse do Planalto. Por isso, fizemos notas e análise em um antagonista apontando a hipocrisia do governo nesse caso. Porque só depois da repercussão negativa é que veio esse posicionamento público. O posicionamento nos bastidores foi pela aprovação da urgência do projeto e com essa declaração de indiferença do representante do governo Lula. Nos bastidores, repito, foi essa a orientação para que os parlamentares do PT e dos demais partidos de esquerda da base do governo aderissem à votação simbólica que a gente mostrou aqui no final da semana passada. Vamos assistir a um trecho do vídeo publicado pelo Sóstenes Cavalcante, autor desse projeto de lei, em reação à fala do Lula. Eu sim defendo mudança, inclusive, na legislação para criminoso de estupro. Para mim, o estuprador tem que pagar uma pena de 30 anos de cadeia. Eu quero ver se o teu partido aqui vai defender aumento de pena de 30 anos para estupradores. Eu estarei lá defendendo. Quero ver a petezada, o PSOL, a esquerdalha toda. Aliás, nós só estamos discutindo isso aqui porque há uma DPF do PSOL, que é um puxadinho do PT, que está na mão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou continuar fazendo aborto até o 6º, 7º, 8º, 9º mês com a sistolia, que é uma injeção que dá no coração. Coloca aí uma imagenzinha só para as pessoas verem como é. Uma injeção que dá no coração do bebê para levar ele a um infarto fulminante, uma dor que não se dá nem a animais e nem quem está condenado à pena de morte. É isso, Lula, que você tenta camuflar e dizer que você é contra o aborto, mas na verdade você, a petralhada toda, a esquerdalha toda, tristemente, não tem coragem de defender a vida do bebê indefeso no ventre de sua mãe. A pena prevista para estupro no Brasil é de 6 a 10 anos de prisão. Grebe, tem evidentemente todo um discurso político aí por parte do autor do projeto, teve uma repercussão negativa, é claro que há uma repercussão positiva dentro de determinado segmento da sociedade, agora, do outro lado, furou uma bolha e houve uma adesão feminina ao discurso crítico. Eu assisti a esse vídeo inteiro do Sóstenes Cavalcante e eu noto que tem um ponto, que é o ponto para o qual a gente está chamando a atenção, que ele passa um tanto batido. Ele até fala assim, não, tem que aumentar, eu estou legislando, tem que aumentar a punição e tal, mas ele não encara o ponto de que a mulher, eventualmente, poderia ser alvo de uma pena maior do que a do próprio estuprador em caso de estupro, e isso que rendeu a maior parte das críticas. Evidentemente, se pode apontar uma série de duplo padrão, hipocrisias no campo da esquerda, porque, de fato, a esquerda, em nome da defesa dos direitos humanos, que a gente sabe que muitas vezes é utilizada para blindagem, para impunidade, ela sempre aliviou criminosos de penas mais duras, ela aliviou, inclusive, criminosos menores de idade, né, motivo pelo qual houve aquela discussão famosa do Jair Bolsonaro com a Maria do Rosário, à luz do caso Champinha, né, que era um estuprador, assassino, né, que estuprou a mulher na frente do namorado, depois matou, um caso bastante emblemático sobre o qual nós escrevemos e comentamos muito naquela época. Então, assim, é preciso colocar aqui as coisas no seu devido lugar. O que você destaca? Felipe, a discussão toda vai sendo posta de forma muito ruim, né? Rasteira. Porque, veja bem, tá bom, eu concordo que o estupro é um crime tão bárbaro que poderia, ou talvez até mesmo deveria, ter penas mais
fortes do que as que tem hoje. Agora, por que aumentar as penas do estuprador significa que você também deve punir a menina que foi estuprada ou a mulher que foi estuprada? Não existe equivalência entre as duas coisas. O raciocínio do Sóstenes Cavalcanti tenta dizer, se você aumentar a pena do estuprador, tudo bem punir também a estuprada. Não vejo por que uma coisa, do ponto de vista lógico, tem que levar a outra. Você pode subir a pena do estuprador sem criar pena nenhuma para estuprado, que me parece ser, inclusive, o mais lógico, certo? Em qualquer circunstância. Né? Então, eu acho que essa tentativa de criar uma falsa equivalência entre a pena do estuprador e aquela que o projeto do Sóstenes cria para meninas e mulheres que sofreram uma violência, ela turva as águas. É um jeito de você empurrar a legislação que você quer aprovar, criando um argumento ali meio, né, de segunda, terceira ordem. Não é bom que seja assim que a discussão acontece. Foque, os parlamentares deviam ter a honestidade de focar no problema real. Vamos criar esta punição para meninas e mulheres. A situação das mulheres é diferente das meninas. Meninas menores de 18 anos vão sofrer medidas socioeducativas. Eu vi o Sóstenes Cavalcanti argumentando com muito vigor hoje. Medida socioeducativa não é punição, é um outro tipo de... Será que é mesmo? O que significa para uma menina de 14, 15 anos ser posta numa FEBEM, sei lá em cada lugar tem um nome, mas... Fundação Casa, né? Essas são as discussões que precisam ser encaminhadas. Não você falar assim, então vamos aumentar outra pena também, que está tudo bem. Então é muito desagradável ver que para ganhar a discussão vale qualquer coisa, inclusive levar a conversa para caminhos pelos quais ela não precisava enveredar. No embate ideológico rasteiro, né, que em vez de criar ali condições para um diálogo sobre os pontos sensíveis, no estabelecimento de um consenso, fica um lado tentando limpar a sua sujeira no do outro, e o ponto que gerou maior problema, ele fica soterrado por esse tipo de ataques aí. Então, é a questão de a bancada evangélica refletir sobre a punição da mulher estuprada que eventualmente recorre a um aborto após a semana 22. Mesmo nesse caso, ela deve ser igual a uma pena de assassinato comum cometido contra um indivíduo independente? Ela deve ter essa possibilidade de ser maior do que uma pena de estuprador, já que o assassinato eventualmente tem penas maiores do que o estupro? Quer dizer, é esse ponto que me parece que aquela bancada que propôs o projeto de lei e os defensores do projeto de lei precisam enfrentar com argumentos. A esquerda é isso, porque senão, se você encobre um ponto sensível que está gerando uma repercussão negativa, com ataques, etc., você corre o risco político, né, de entregar de bandeja uma pauta para os adversários, que pode render até manifestação de massa nas ruas, etc., porque passou-se a impressão de insensibilidade com mulheres estupradas. E aí isso é ruim para a própria causa pró-vida. Então, é preciso que haja sensibilidade no campo da esquerda para as vítimas de todos os tipos de crime. Muitas vezes a gente vê gente da esquerda ficar defendendo exclusivamente que os criminosos não sejam tão punidos, que eles tenham
em nome da ressocialização, uma série de privilégios que, eventualmente, ocasionam, por exemplo, os crimes cometidos em saidinha. É preciso ter sensibilidade com as vítimas no campo da esquerda, e é preciso, no campo da direita, haver uma sensibilidade com aquelas vítimas de estupro que estão cogitando essa hipótese porque estão com um corpo estranho que entrou, passou ali a se desenvolver no seu corpo, não por uma vontade pessoal, numa relação consensual, mas de uma maneira forçada. Então, é preciso legislar com cuidado, com sensibilidade. Antes, na verdade, de legislar, discutir essas questões sensíveis com alguma civilidade, Greg, que muitas vezes falta. Com alguma... porque muitas vezes se quer impor uma determinada percepção, uma determinada convicção, e vai se atropelando, vai se pisando nos calos distraídos, né, para usar um verso antigo. Exato. Com alguma honestidade. Olha, Felipe, eu vou dizer uma coisa. Nesta argumentação, eu me sinto obrigado a tomar o partido até do Alexandre de Moraes. Eu já falei isso aqui. O Sóstenes Cavalcante, nesse trecho que a gente exibiu, ele diz: o Alexandre de Moraes derrubou a medida do CFM. Não é verdade. Não é verdade. O STF foi instado a analisar uma questão. O Alexandre de Moraes olhou para a medida do Conselho CFM, Federal do de Conselho Medicina, Federal de Medicina, que foi de proibir realização de assistolia após a 22ª semana. Exato. E ele disse: eu vou suspender a validade desta norma e vou encaminhar o assunto para o plenário. Por quê? Porque a norma parece criar uma proibição que se sobrepõe àquilo que uma norma de hierarquia mais alta, uma lei, né, votada no Congresso, estabelecida há 80 anos, que está no Código Penal. Possibilita. A lei autoriza uma coisa, não cria limite temporal. A norma do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução ali, né, está limitando o alcance da lei. Então, nós precisamos analisar isso no plenário do Supremo para ver se essa lei pode valer ou não pode valer. Então, veja, por causa da enorme, das muitas críticas absolutamente justificadas que existem em relação à atuação do Alexandre de Moraes, você joga na caçamba ali esta história também. Quando, na verdade, ela não é equiparável a outros casos do Alexandre. Isto não é equiparável aos inquéritos secretos. Isso não é equiparável à defesa do julgamento de pessoas sem foro especial no STF. Isso está absolutamente... Censura nas redes sociais. Censura nas redes sociais. A lista é longa. A lista é longa, mas não é equiparável. Está absolutamente dentro das atribuições de um ministro do STF, e ele agiu com prudência, e eu já disse isso, até mesmo com conservadorismo. A norma é nova. Então, vamos analisar direito no plenário do STF. Então, veja, é outra instância em que a argumentação está sendo feita de forma desonesta. Ele está se aproveitando do mau humor justificado que existe em relação ao Alexandre de Moraes para empurrar aquilo que ele defende. Não deveria ser assim.